portanto é muito provável que se esteja à procura de um imóvel para arrendamento, faça uma série de contactos e ou não tenha respostas ou eventualmente tenha a resposta de que já está reservado. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trago-vos um vídeo sobre uma das maiores dificuldades de resposta que tenho na área imobiliária e provavelmente para quem nos está a ver e se já passou por esse desafio, também será provavelmente um dos maiores desafios que conseguem encontrar, que é procurar um imóvel para arrendar, hoje em dia um contrato de longa duração e portanto é um trabalho bastante difícil porque a maior parte dos anúncios que estão a ser divulgados normalmente são muito rapidamente arrendados, portanto há uma quantidade grande de imóveis que já existe um acordo até verbal entre inquilino e proprietário, mas que ainda se está a formalizar o contrato ou se está a recolher alguma documentação para suporte dessa proposta e que fica ainda na internet mais 5, 10 dias, e, portanto é muito provável que se esteja à procura de um imóvel para arrendamento, faça uma série de contactos e ou não tenha respostas ou eventualmente tenha a resposta de que já está reservado. Por outro lado, há muitos contactos através das mediadoras, e digo das mediadoras principalmente das grandes redes, que muitas vezes não conseguem ser satisfeitos pelos consultores, porque no caso da venda existe muita partilha de negócios entre várias mediadoras, portanto, porque existe um valor de honorários que permite esta partilha, mas no caso dos honorários de arrendamento, são normalmente honorários relativamente baixos para o profissional que está a representar o imóvel, porque depois existem as estruturas das grandes mediadoras que também têm os seus custos e que, portanto, acaba por não ser tão rentável a partilha de imóveis e de negócios na área do arrendamento. E, portanto, por esse motivo, algumas pessoas que me contactam, normalmente a minha sugestão não é conseguir corresponder diretamente a esse pedido e, portanto, apresentar soluções concretas, a não ser aquelas que eu represento ou que nós representamos em termos de empresa, mas sim apontar 3 caminhos que eu julgo que são aqueles mais eficazes para quem está à procura de arrendamento. Pode envolver mediadoras ou não, mas não, quando eu refiro ao acompanhamento das mediadoras, é podermos ser representados por um consultor e esse consultor tratar com um conjunto muito alargado de outros colegas e outras redes imobiliárias. Falando das 3 ferramentas que eu julgo que são mais úteis, e depois vou-vos dar um bónus no final, que também poderá ser útil em alguns casos mais específicos, mas começando por estas 3 ferramentas, a primeira é o portal idealista e mais do que o portal é o poder definir quais são os critérios de pesquisa que nós estamos à procura para que depois possamos ser notificados no próprio dia em que entra um novo imóvel com aquelas características e possamos falar diretamente ou com o proprietário ou com o consultor imobiliário que está a representar aquele imóvel. E isto acelera muito o prazo de resposta e permite, por esse motivo, conseguir encontrar imóveis disponíveis. Uma segunda ferramenta muito útil, porque alguns proprietários preferem este meio de comunicação e esta rede, que é o Facebook, e no Facebook tem a área do Marketplace, em que se fazem um conjunto de divulgações, também de imóveis, e portanto também aqui é uma boa fonte para falar diretamente com os proprietários, até mais do que com as agências, se bem que também há muitas agências a fazer divulgação dos imóveis que estão a representar nestas plataformas, mas uma vez mais permite a agilidade e a celeridade e o facto de contactarem diretamente, terem maiores probabilidades de conseguirem encontrar o apartamento ou o imóvel que estão à procura. Por último, temos também o OLX, que é uma plataforma de utilização bastante ampla, mais do que dedicada ao imobiliário, mas tem uma secção dedicada ao imobiliário e que também é utilizada por alguns proprietários diretamente. Algumas mediadoras utilizam mais o Imóvel Virtual, portanto que é um portal exclusivamente e do mesmo grupo para imobiliário, mas também aqui no OLX podem definir os critérios de pesquisa, serem notificados para o efeito. Tem também uma funcionalidade de comunicação direta, portanto, através de uma espécie de um chat, para poderem falar diretamente com os proprietários ou com as agências.
e, portanto, por esse motivo, julgo que também poderá ser uma ferramenta bastante forte. E a dica bónus que eu gostava de vos deixar ficar, para aqueles casos em que querem arrendar, mas numa zona bastante específica, portanto, em 4 ou 5 quarteirões de distância, normalmente por proximidade de uma escola ou por proximidade do emprego, é contactarem as mediadoras locais, portanto, que normalmente não são grandes estruturas, portanto, não estão incluídas em grandes redes. Normalmente estas mediadoras locais têm 2, 3 pessoas a colaborar com elas, muitas vezes têm a porta fechada e o letreiro a dizer volte já, porque normalmente têm realmente essas estruturas bastante pequeninas, mas também há alguns proprietários, normalmente são mediadoras que trabalham ou que têm uma influência relativamente importante naquele bairro, também têm proprietários que vão lá diretamente e, portanto, confiam o trabalho à mediadora, e a mediadora, como há tanta procura em termos de arrendamento, às vezes nem sequer chega a fazer a divulgação porque tem uma lista de espera, e, portanto, pode fazer sentido contactar estas pequeninas agências imobiliárias, e digo pequeninas, sem detrimento do trabalho que é feito, porque normalmente há bons profissionais aí envolvidos, mas sim, pela sua dimensão, normalmente têm uma presença e um tratamento muito mais personalizado, e aí também pode ser uma ferramenta útil quando procuram num local muito específico. Espero que estas dicas lhes sejam úteis, e se não for assim, que sejam úteis a quem queira compartilhar este vídeo, portanto, alguém que esteja à procura de arrendamento nesta altura, em qualquer local do país. O meu nome é Luís Baldaco, da parte Invest Team, e já agora, se ainda não subscreveu o nosso canal, aproveite agora, subscreva para poder ser o próximo a receber, ou o primeiro a receber o próximo vídeo diretamente na sua caixa de e-mail. Obrigado e vemos no próximo.